Sabe aquela história de aquela pessoa que ela tem excelentes entregas no trabalho, ela é elogiada pelos colegas, até mesmo muitas vezes pelo seu líder, é uma pessoa proativa, ela tem entregas eficientes, tem entregas eficazes, ela tem excelentes entregas dentro do cargo que ela está. Porém, é aquele tipo de pessoa que ela está há 5, 7, 10 anos no seu trabalho, na mesma posição, sem conseguir uma promoção. Eu queria trazer essa reflexão hoje porque é um ponto que eu estava refletindo comigo mesmo sobre o entendimento de talvez o porquê você não consegue, ou porque essa pessoa não consegue decolar na carreira. No âmbito geral, dentro do mundo corporativo, eu enxergo que, infelizmente, nem todas as empresas elas possuem uma política muito clara de plano de carreira, de promoção, do que você precisa estudar, do que você precisa desempenhar, do que você precisa executar no seu trabalho, qual é o seu PDI, o seu plano de desenvolvimento individual, e caso você cumpra esse PDI, quando e qual é o seu reconhecimento, pensando no mérito de promoção. A maioria das empresas elas não possuem isso. Então veja, se você é essa pessoa, se você é esse colaborador, quando você para refletir que qual é o caminho, quais são as entregas que eu devo fazer no próximo ano para que eu consiga ser promovido, para que eu consiga ter uma promoção. Ora, se o meu RH, se a minha área de desenvolvimento humano não tem clareza nessa questão, não existe uma política clara sobre isso, aqui a gente já encontra a primeira dificuldade. Justamente porque esse colaborador, ou melhor, todos os colaboradores, precisam entender de forma clara qual é o objetivo do negócio, quais são as metas organizacionais, qual é o motivo que aquela pessoa ela está executando aquele trabalho. E isso não só na cadeia corporativa. Eu vejo que isso é uma das falhas que as empresas possuem, de até mesmo a pessoa não enxergar qual é o papel dela de forma estratégica dentro da área, dentro da equipe que ela está. Então, muitas das vezes, a empresa ela tem grande coparticipação dentro desse fato, dentro desse problema. E ela ter essa coparticipação, ao mesmo tempo, não isenta o fato do colaborador ou daquela pessoa também ter grande participação nessa culpa. E veja, esse é um ponto interessante porque muitas vezes nós acreditamos que executar o trabalho de forma eficiente, eficaz, proativa, e dentre outros fatores aí, que é isso que vai nos gerar uma promoção. Sendo que muitas vezes você tem um colega, você tem um amigo dentro do seu âmbito de trabalho, que você, ao seu ponto de vista, enxerga que aquela pessoa não tem tanto conhecimento, não possui tanto repertório, nem teórico, nem prático, e que você julga que você é melhor do que ela. E não há problemas nisso. É a sua percepção. Só que o grande problema é que às vezes essa pessoa, ela possui esse reconhecimento que você tanto espera. Então, o ponto de reflexão também, a linha de raciocínio é, além da corporação, além da companhia ter o seu papel de trazer de forma clara para o colaborador e quais são as expectativas daquele plano traçado no desenvolvimento da carreira dele, que isso é uma grande preocupação também, existe o próprio colaborador que ele não consegue nem por ele mesmo enxergar. Poxa, o que eu preciso executar para ser bem visto pela minha liderança, pela minha gestão? Quais são os pilares de entregas que eles estão esperando? Será que é uma entrega mais pessoal minha? Será que são questões comportamentais? Será que é algum desenvolvimento de oratória que eu preciso ter? Será que é algum desenvolvimento sistêmico? Será que eu preciso aprender uma nova tecnologia? Talvez. Então, essa reflexão é um ponto que eu trago porque é uma balança complexa de ser analisada. Justamente porque
grande parte das pessoas possuem essa expectativa de conseguir uma promoção, conseguir um plano de carreira. Normalmente essa expectativa não é a longo prazo, ou seja, a pessoa quer isso em 6 meses, 1 ano, ela já tem a sede de ser promovida e não é um problema. E que muitas vezes, esse até é um tema para um segundo vídeo, a sua promoção não virá da área que você está. Ela não virá dali. Muitas vezes o seu reconhecimento, ele virá de forma externa. Por quê? O fato de você estar há um certo tempo dentro da sua posição faz com que você vire uma pessoa ou um profissional comum dentro da sua área. E o fato de você ser comum é um problema, porque o comum, ele não se destaca. E quando nós falamos em promoção, ora, veja o papel do gestor, ele possui um orçamento pré-limitado pela companhia e ele precisa direcionar para quem vai esse orçamento. Então, se ele tem um colaborador que, teoricamente, ao ponto de vista dele, não se destaca, ele é o comum, ele não vai dar essa promoção para aquele. Agora, se no ponto de vista dele, ele enxerga que um segundo colaborador, que é novo de cargo, novo de casa, mas ele tem pontos que se destacam, ele oferecerá a promoção num curto espaço de tempo. Então veja que é uma balança onde a companhia tem o seu papel, mas o colaborador, ao meu ponto de vista, acima de tudo, ele precisa ter a sua reflexão e o seu papel em cima disso. Porque existem duas searas que você vai atingir na vida. Existem problemas ou situações que você tem algum comando, tem alguma ação, pode fazer algo em cima daquilo. E a outra seara, onde você não pode fazer nada. É a vida. É aquele fato. Então, se hoje você está numa companhia que não possui esse tipo de política, esse tipo de visão, e você gosta da cultura organizacional, gosta da sua liderança, gosta dos processos que você domina, gosta dos seus colegas, talvez o problema, ou melhor, talvez o lugar que você precisa tomar uma ação não seja no papel da companhia, seja no seu papel. Então, pegando o gancho disso tudo que eu estou falando, a reflexão que eu chego é que, primeiro, se a sua companhia possui um plano de carreira e questões de feedback organizacionais bem estruturados, um PDI bem alinhado, que é um plano de desenvolvimento individual, se o resultado do seu feedback do PDI possui um reconhecimento, você já tem 50%. Agora, os outros 50%, é o seu papel. E se você não tem os outros e só tem os 50%, se dedique a se capacitar nos outros 50%. E tem um ponto que é muito importante a gente lembrar, que o fato de você ser comum é um problema e que o comum na sua área pode ser um problema. Mas o fato de você se candidatar em algum concurso interno ou em alguma posição que existe em alguma outra área e que você está apto, na outra área, no outro processo, você não é comum. Você não é comum. Você é um destaque para aquele gestor, você é um destaque para aquele profissional de RH, você é uma pessoa nova, com conhecimentos novos, que teoricamente você está apto para aquela vaga. Aí nós entramos em outros detalhes, que também trarei aqui nos outros vídeos, que é qual é o seu posicionamento nessa vaga. Você está se vendendo? Como você se vende? Entende que é um enredo onde, infelizmente, a maioria das pessoas, elas se queixam, poxa, eu não sou reconhecido, eu não tenho esse reconhecimento, mas ela não pensa de forma estratégica do que ela vai fazer, se ela vai decidir ser uma pessoa comum ou não, e se ela for uma pessoa comum na área dela, nas outras áreas ela não é. E aí, novamente, tema para outros vídeos, o fato dela ser uma pessoa não comum nas outras áreas, talvez é ali que você vai conseguir a sua promoção. Talvez é ali que você vai subir de cargo. Talvez é ali que você pode assumir uma nova equipe, caso o seu desejo seja você ter um papel de liderança. Então, a reflexão desse vídeo é justamente para que você analise e reflita as questões de o que eu preciso fazer dentro dos meus 50%,
de forma estratégica, ou seja, eu vou executar já tendo um plano, onde eu sei onde esse plano dará, eu sei quais são as etapas, eu sei como medir que eu estou no caminho certo. E com base nisso, você tomar decisões de vida, de carreira, para onde você quer seguir. Então, pense nisso, reflita nisso, porque é algo que, infelizmente, muitas pessoas elas sofrem e que talvez elas estão muito focadas nos 50% que ela não tem ação. Foque no seu 50%, na sua estrutura, mas de forma estratégica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.